a indústria da construção civil é uma das únicas que ainda não acontecem dentro de um canteiro, dentro de uma fábrica, né? Ainda acontece no canteiro de obra. Por que isso? Por que não trazer essa indústria da construção civil para dentro de uma fábrica e se beneficiar da eficiência, da segurança, da previsibilidade, enfim, de todos os benefícios que tem dentro de uma fábrica? Por que não fazer isso? E aí foi que em 2014 ele começou a projetar e executou o primeiro protótipo, que fica instalado na rua aqui ao lado da nossa fábrica em Tubarão, Santa Catarina. É um protótipo de 2 módulos, uma casa de 2 módulos que validou, né, esse conceito de trazer de fábrica uma obra já pronta, fatiada em cima de um caminhão para ser içado com guindaste instalado. A gente conseguiu validar isso com essa obra de 2 módulos. Em 2015 foi para a Feira Casa Pronta, mostrou para a região aqui de Tubarão, Santa Catarina, esse novo produto que a gente pensava que ia ser um sucesso, mas não foi um sucesso. Lá no começo não se vendeu muita casa, tiveram 2 ou 3 interessados, tal. Por quê? O público residencial é um público mais conservador, naturalmente, é um investimento alto na vida de uma pessoa, ela busca o que é mais já bem consolidado. Então, lá naquele começo que a gente pensava que ia estourar vendendo casa, não foi bem assim. Não ao mesmo tempo, né, que a gente fez esse lançamento e começou a chamar atenção no mercado para casas e tal, o público comercial começou a perceber, poxa, eles conseguem entregar a obra inteira pronta, eles conseguem fabricar, né, uma casa naquela época, a gente levava 90 dias, já era um prazo curto, eles conseguem antecipar nossos prazos, a gente consegue começar a faturar antes, então a gente começou a chamar muita atenção do público comercial, farmácias, escritórios odontológicos, academias, e aí foi que a gente pivotou, né, lá no começo para o setor comercial. Atendemos muito bem o setor comercial, até que em 2017 nós fechamos a primeira obra da Brasil ao Cubo fora do estado de Santa Catarina, que foi lá em São Paulo, que nos deu uma visibilidade muito grande. E com essa obra, né, estando lá no nossa capital econômica do país, a gente conseguiu que executivos da Ambev visitassem essa obra e resolvessem contratar a gente para fazer uma obra lá em Pernambuco, que foi entregue uma obra de 170 metros quadrados, desde a assinatura do contrato até a entrega da chave em 25 dias, lá em Pernambuco. Só para vocês terem uma noção, eram 4 dias só de logística, né, para entregar essa obra lá. Então foi um prazo recorde, chamou muita atenção, a gente começou a ser requisitado pela Ambev para fazer outras obras em outros lugares, e em 2019, com a vinda de mais 2 sócios chaves, isso é uma coisa bem interessante, a gente tem na nossa empresa sócios em postos chaves, né? Então, na nossa fábrica existe um sócio gerindo no financeiro, no projeto, na arquitetura. Então, cada lugar-chave da empresa existe um sócio ali, né, fazendo essa liderança. E aí, em 2019, vieram 2 sócios chaves que trouxeram consigo uma bagagem muito boa de experiência e também um portfólio comercial de obras industriais. E aí a gente começou, a Brasil ao Cubo deu um outro passo muito grande em 2019, começando a executar obras também industriais, não só obras modulares. E a partir daí, nesse contexto novo, né, de uma construtora que fazia não só obras comerciais, mas também industriais, a gente teve um outro posicionamento. Então, nós nos posicionamos como uma construtora que entrega de ponta a ponta, focada em soluções construtivas ágeis, né? E em 2020 nós tivemos o início da pandemia, a oportunidade de contribuir para a nossa rede pública de saúde, entregando junto a doações de empresas privadas para o sistema público de saúde 5 hospitais e mais 2 nesse ano, nesse início desse ano de 2021. Né? Em 2020, também no final do ano, tivemos a grande honra, né, de ter como sócia, entrar como sócia, a nossa admirável Gerdau. A gente admira muito, nós sempre fomos clientes, né, da Gerdau, uma empresa brasileira de 120 anos de história, né, que resolveu abrir um braço de inovação para buscar novos negócios, chamado Gerdau Next. E o primeiro investimento que a Gerdau Next faz para aquisição de uma nova
companhia, de parte de uma nova companhia, foi a Brasil ao Cubo no final do ano passado. Então, nós somos sócios da Gerdau com muito, muito orgulho. Aqui um pouco da história das obras, né? Então, a gente começou lá com as casas, depois parte comercial, 2019 e 20 industrial, fazendo galpões logísticos, linha de produção de cerveja. 2020 e 21 a linha hospitalar, a gente, né, entrega 7 hospitais. Hoje nós estamos orçando um hospital de mais de 10 mil metros quadrados, então muito em breve a gente vai construir um novo hospital de mais de 10 mil metros quadrados. E em 2020 e 2021 nós retornamos para o setor residencial, mas agora um setor residencial de alto padrão. Então nós entregamos residências exclusivas de alto padrão, né, com toda a solução. A gente entrega a chave na mão para o cliente. Então esse ano foi a volta da Brasil ao Cubo para esse setor. E também nesse ano nós inauguramos nosso primeiro prédio de múltiplos pavimentos. Esse prédio é o prédio mais alto da América Latina, feito na tecnologia modular, prédio level, executado aqui em Tubarão. São 3.300 metros quadrados, entregues desde a primeira cravação de estaca até a chave na mão em 100 dias. Esses 8 pavimentos que vocês estão vendo. Depois eu vou falar mais sobre essa obra. E a visão para o próximo ano, bom, aqui nesse slide a última imagem é uma obra que nós fechamos lá no Porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. É um galpão logístico, né, para Suzano, de mais de 30 mil metros quadrados. Essa obra, o valor total dela é de 200 milhões. Aqui para vocês terem um pouco da noção do mercado que a construção modular pode atender. Então, o Brasil tem um mercado de engenharia civil estimado em 316 bilhões, né? E desse mercado da engenharia civil, a gente consegue atender 44%, ou seja, 44% dessas obras de engenharia civil são modularizáveis. Então, você exclui viadutos, rodovias, que são obras civis, mas não são possíveis de fazer em módulos, né? A gente consegue atender a 139 bilhões. Esse é um gráfico que mostra o crescimento da Brasil ao Cubo. Lá em 2016, que foi onde ocorreu a primeira venda, em setembro de 2016 ocorreu a nossa primeira venda. No ano todo a gente vendeu 100 mil. Depois, no ano seguinte, vendemos 2 milhões. No ano seguinte, 6. E aí, lembra que eu falei que teve a entrada de sócios estratégicos que trouxeram o portfólio industrial? Isso deu um boom, um crescimento de mais de 1.000%, 1.200%. A gente foi de 6 para 71 milhões. Depois disso, continuou crescendo e hoje inclusive, até a metade desse ano, nós vendemos 350 milhões. Então, vamos passar nessa cifra esse ano. Para quem não conhece a Brasil ao Cubo, né, essa é uma imagem bem interessante da montagem do prédio level. Mas como é que esse prédio sai da fábrica, né? Então, para vocês entenderem, essa imagem não é do prédio level, é de outra obra que foi entregue lá em Jacareí. Vocês podem ver que ela já está com todo o acabamento externo, né? Smart Side, o ACM da Dai Brasil, o glazing também, toda a parte das aberturas já instaladas. Por dentro, não tem imagem aqui, mas se vocês, né, vindo aqui vão conhecer, tem todo o acabamento, o banheiro já está pronto, a elétrica já está pronta, está tudo pronto. É uma obra completa aqui no nosso Parque Fabril. Depois, ela sai em carretas que vão ser transportadas lá para o local para serem montadas lá no local. Em vez de construir lá, a gente só monta a obra lá e interconecta ela através do sistema Brasil ao Cubo, que a gente chama de Plug and Play BR3, né, que são esperas de elétrica, de hidráulica, de lógica, posicionadas estrategicamente para que a gente consiga fazer a conexão entre um módulo e outro de uma forma muito rápida e muito simples. Então, todo o trabalho a gente busca trazer para dentro da fábrica para minimizar, para diminuir ao máximo o tempo e o trabalho lá no local. Essa aqui é uma outra imagem, num processo um pouco anterior à outra imagem. Essa aqui está a estrutura mais aparente, né?
ainda está num processo mais inicial, mas vocês conseguem perceber algumas coisas bem interessantes. Então, primeiro, existem equipes especializadas para cada uma das disciplinas, né? O gesseiro, ele coloca gesso, o assentador da nossa laje seca, que a gente chama de masterboard, vai trabalhar com isso. O pessoal de estrutura metálica vai fazer o chassi, né? Então, com isso, a gente contrata diversas equipes terceirizadas, né? Isso traz produtividade para a nossa equipe, porque eles são especializados, então traz produtividade, traz uma assertividade no orçamento, porque eles fazem, né, eles nos passam o orçamento fechado para aquela empreitada, não recebem por hora, então traz uma assertividade muito boa no nosso orçamento e traz uma qualidade, porque eles são especializados naquilo. Em relação à estrutura, vocês podem ver esse módulo aqui da frente, ele está com um vão livre de 12 metros. Esse vão livre a gente consegue vencer com apenas 2 metalons soldados que somam 30 centímetros de altura. Então, isso é uma coisa interessante. Vou pontuar aqui principalmente para os alunos de arquitetura. Às vezes, os arquitetos quando pensam em construção modular, poxa, a gente vai ficar limitado, a gente vai ter que trabalhar em caixinhas. E depois que a gente começa a mostrar, né, os nossos projetos, o que a gente já conseguiu fabricar e entregar, eles começam a perceber que é exatamente o contrário. A gente consegue vãos muito maiores abertos, com perfis muito mais esbeltos. Então a gente consegue, um vão de 12 metros com 30 centímetros de altura, em concreto não seria possível, nem em concreto protendido, né? A gente consegue também, no outro sentido, e esse sentido é mais fácil de ver a abertura, mas no outro sentido, onde tem essa viga aí, aqui, vocês podem perceber que tem um pilar com alguns parafusos. Esse pilar com parafusos aqui na cabeça, ele é um pilar provisório. A gente usa ele apenas para transportar o módulo, depois chega lá na hora, depois de acoplar, a gente reforça essa viga em cima, que está perfurada aqui em cima, não sei se vocês conseguem perceber, com uma chapa, e remove esse pilar. Então a gente também ganha um vão aqui de 6,40 no outro sentido. Então tudo isso dá uma amplitude muito grande para o ambiente, a gente consegue vencer vãos maiores com a utilização do aço, balanços maiores, e isso traz uma liberdade muito maior para a arquitetura. Esse aqui é o içamento para colocar em cima das carretas pranchas, que fazem o transporte, e esse aqui, essa é a acoplagem. Essa Universidade Ambev, ela foi entregue com 22 módulos, né, acoplados, mais 11 módulos de cobertura. Esses 22 módulos, eles tiveram um pé direito externo, uma altura externa, aliás, de 3,90. Então vocês vão ver nas próximas imagens como é que ficou o interior. A gente conseguiu um interior com mais de 3 metros livre, né? Então, para esse tipo de obra, a gente faz o levantamento de todos os viadutos que estão na rota da entrega dessa obra, para ver até que altura que a gente consegue, né? Então, tendo uma viabilidade, uma possibilidade de aumentar esse pé direito, a gente pode aumentar e entregar uma obra com um pé direito ainda maior. Esse aqui é o vão central, né? Então, todo esse vão central foi feito também com módulos de cobertura, que já vinham não só com a estrutura metálica, mas já com os painéis isotérmicos e a vedação prontos de fábrica, para agilizar ainda mais. Vocês conseguem ver a imponência que tem esse vão, né? De 20 metros de vão livre, com o pé direito bem alto nessas laterais. Essa aqui é uma das minhas salas favoritas, que a gente já entregou. Ela é um auditório que pode ser dividido no meio, como bem pode ser trabalhado com um ambiente só. Mas o interessante dele é a acústica. A acústica dele é fantástica. A gente tem carpê no piso, existem nuvens acústicas, que é um gesso especial feito para diminuir a reverberação. Isso até então eu não conhecia esse material, é um material bem interessante, uma placa específica para isso. E existem também painéis de MDF sobrepostos assim à parede, de forma a diminuir também essa reverberação. Então essa sala é toda pensada e projetada para melhorar a acústica dela. Esses são outros tipos de construção, né? No prédio level a gente vai falar um pouco mais para frente em detalhes, mas a gente utiliza aqui, vocês estão vendo à direita,
o Vila fazendo aqui a condução desse módulo volumétrico. À esquerda vocês conseguem ver a gente instalando um módulo 2D, que seria um módulo de fachada. Nesse vão central existe um átrio, por isso que existe essa estrutura 2D ali na frente do átrio. Então é um vão todo vazado. A gente fez essa estrutura já com as aberturas vindo de fábrica. Porque tudo que a gente consegue trazer para dentro de uma fábrica, a Brasil ao Cubo vai fazer. A gente fala que a gente constrói o que for com pensamento modular. O que é o pensamento modular? A gente olha para um projeto e diz, poxa, isso aqui eu consigo trazer pronto. Ah, isso aqui eu consigo pré-montar no chão. Isso aqui eu consigo... Tudo que dá para trazer pronto, para acelerar o processo, a gente vai fazer. Esse é um outro painel, digamos assim, de cobertura. Já veio com toda a elétrica instalada, todo o forro já instalado, a vedação, né, da cobertura, pronta para ser só parafusada no local. Esse aqui é um vídeo interessante que mostra o içamento de um dos módulos. Vocês podem ver que o banheiro lá atrás já está pronto. Aquelas caixas são dos forros modulares, então o forro modular, por questão de ser muito simples de montar e também poder voar no transporte, foi colocado lá, então só por isso tem essas caixas ali. Ele vai até o local e toda essa estrutura foi parafusada, então ele já tem o gabarito para ela chegar lá em cima do pilar do módulo inferior e parafusar. Essa é outra estrutura modular, né? Então, outra coisa interessante para falar para vocês, existem 4 níveis de modularização. O primeiro deles é de uma disciplina só, então seria, por exemplo, um pilar pré-moldado, é o módulo de uma disciplina só estrutural e em uma dimensão. Esse seria o primeiro nível. O segundo seria uma estrutura que compõe mais de uma disciplina, que seria esse caso de vocês. Tá a estrutura montada, mas também então a estrutura aliás, os dutos do sistema preventivo contra incêndio. Vocês conseguem ver ali, aqueles dutos vermelhos são para os sprinklers desse galpão, que é um galpão logístico. Então, esse seria o segundo nível. O terceiro nível seriam os módulos volumétricos, que a Brasil ao Cubo é muito conhecida. Então, vai daí sim ter várias disciplinas, vai ter aberturas, piso, estrutura, vedação, elétrica, enfim. E o quarto nível seria levar a obra inteira já pronta, que a gente consegue fazer desde que a obra seja do tamanho que a gente consegue transportar num caminhão. Então a Brasil ao Cubo já fez o quarto nível, mas devido à dimensão das obras atuais da Brasil ao Cubo, a gente não mais trabalha com o quarto nível, porque as obras são muito grandes para conseguir transportar num caminhão. Esse é o resultado. Ah, não, deixa eu voltar aqui nessa imagem. Então, a gente conseguiu fazer numa estrutura metálica, que já é uma estrutura, né, rápida de montar, mas a gente fez uma pré-montagem de duas vigas com essas travessas, enfim, esse conjunto montado no chão, junto com o sistema de hidrantes, e com o auxílio de dois guindastes a gente conseguiu, auxílio e a perícia, né, desses operadores de guindaste, a gente conseguiu montar essa estrutura quase toda no chão para içar ela muito mais pronta. Com isso, a gente acelerou o processo, porque montar no chão é muito mais fácil que montar lá em cima, e tornou ele muito mais seguro para os nossos colaboradores, né? Aqueles que trabalham com amor. Eles não tiveram que trabalhar em altura, trabalharam a uma altura de 2, 3 metros, né, próximo no chão. Esse é o resultado, né, dessa estrutura que estava sendo montada, e essa é uma imagem externa de como é que estava ficando esse galpão logístico lá em Osasco, São Paulo. Agora eu vou mostrar para vocês um time-lapse bem interessante da montagem de um hospital. Esse foi o segundo hospital que a gente montou, o primeiro foi o M. Boimirim, e esse foi a ampliação do Hospital Independência, aí no estado de vocês, aí em Porto Alegre, né, que contou com 60 novos leitos acoplados, né, expandindo o Hospital Independência. Os módulos já estavam sendo fabricados enquanto a gente estava fazendo o radier, depois eles foram instalados, depois vem essas estruturas auxiliares, que é a rampa e parte da fachada, mas internamente o módulo já vem com toda a infra de gases hospitalares, já vem com elétrica toda passada, e o resultado é esse. A gente tinha um prazo de 30 dias
a gente entregou esse hospital em 28 dias. Um hospital de 2 pavimentos, não é um hospital térreo. Então, um certo desafio para vencer o desnível entre o hospital existente e essa ampliação. E a gente conseguiu antecipar o prazo e entregar em 28 dias. Esse é outro vídeo muito interessante de como a gente compatibiliza os nossos projetos. Então, vocês devem estar se perguntando qual o software que a Brasil ao Cubo utiliza para projetar. A resposta simples é: a gente usa diversos softwares, a gente não projeta só em um. Então, a gente vai usar diversos softwares para fazer os complementares. O core, digamos, o projeto base das nossas obras é feito em SketchUp. A gente utiliza SketchUp no modo BIM. A gente utiliza todos os campos IFC são preenchidos. Se você importar para qualquer outro software, ele vai reconhecer o que é um pilar, o que é um duto, o que é um parafuso, enfim. E a gente então projeta dentro do SketchUp, que é uma ferramenta muito flexível para se projetar, muito ágil. Então a gente, como uma empresa de soluções construtivas ágeis, a gente tem que ser ágil, inclusive no projeto. Então isso o SketchUp nos traz. E aí depois de feito esse projeto, a gente traz para a engenharia e aí sim, vai se trabalhar no Tecla para fazer a estrutura, vai se trabalhar no QI Builder, né, para fazer os complementares de elétrica e hidráulica, hidrossanitário, né, que trabalha todo dentro da norma brasileira. O QI Builder é fantástico. E outros softwares também para fazer esse projeto complementar, esses projetos complementares. Né? Mas o projeto principal vem, né, da arquitetura dentro do SketchUp. E a gente também trabalha com o Trimble Connect, que é da mesma dona, né, do SketchUp, é Trimble, e os programas, todos os projetos são constantemente verificados a compatibilização durante o processo todo. Então a gente não faz o projeto aí, primeiro que o nosso projeto leva em média 2 semanas a um mês para ser finalizado. Então, durante quase todo dia, os projetos que estão sendo finalizados são enviados para um gestor que faz essa compatibilização e retorna quais os feedbacks, né, de clashes ou de melhorias que devem ser feitas. Isso tudo é feito dentro do Trimble Connect. Essa imagem que vocês estão vendo são os 7 hospitais que a gente entregou durante a pandemia. Todos os 7 tiveram dinheiro de companhias privadas, né, que doaram esses hospitais para o Sistema Único de Saúde. E a gente teve um grande orgulho de poder viabilizar essas obras e que essas obras não fossem obras provisórias, né, como tiveram muitos hospitais de campanha. Nenhum desses hospitais foi de campanha, são hospitais permanentes que vão fazer, né, parte desse legado para o Sistema Único de Saúde. Inclusive, o mais à esquerda, no canto superior, aquele cinza, é uma ampliação de 40 novos leitos de UTI. E a gente antecipou, era um prazo de 48 dias, se não me engano, exatamente. E a gente conseguiu trazer para 37 dias. Um hospital com 40 leitos de UTI. Eu vou mostrar para vocês como é que foi essa fabricação. Uma coisa muito interessante, né? Algumas pessoas pensam, pô, Brasil ao Cubo deve ter um chassi padrão. Olha, a gente tem um conceito de chassi padrão, né? Então a gente tem, digamos, os ingredientes para fazer um módulo são meio que padrão para nós. Se bem que acabamento, enfim, a gente está sempre introduzindo novos acabamentos, mas a gente tem uma base, né, de ingredientes. Por que eu falo ingredientes? Porque o formato, né, da receita vai ser diferente sempre. Nunca saíram 2 módulos iguais aqui da Brasil ao Cubo. Até mesmo das obras que a gente fez, entre aspas, padronizada. Saíram algumas lá no começo para Zite, que eram bem padronizadas, e para Movida também, mas nem essas saíram 100% iguais um módulo do outro, né? Por que a gente faz isso? Por que eu falo isso? Qual que é a importância disso? Esse é um exemplo do hospital muito interessante. A gente fez ampliação em cima de uma laje já existente. Vocês viram ali, já existia um prédio e a gente fez aquela parte cinza em cima. E essa laje existente, ela era fora de esquadro. É uma obra, né, feita tirando o alinhamento do vizinho e o alinhamento da rua. Então ela era fora de esquadro.
A gente fez esse levantamento topográfico lá, trouxe e fez um espelho dessa laje aqui no nosso chão de fábrica, na Brasil ao Cubo, e montou esses módulos fora de esquadro, né, para chegar lá e encaixar perfeitamente em cima dessa estrutura existente. Então, os módulos realmente você conseguia perceber a olho nu que eles não estavam alinhados. Isso é uma coisa interessante para vocês terem em mente. A Brasil ao Cubo faz módulos personalizados, módulos para cada projeto. Nós somos uma empresa de soluções construtivas, não uma empresa que tem um produto e tenta, né, vender aquele produto sempre, né? Aqui é uma imagem interessante para vocês terem ideia da complexidade de uma obra de UTI. Além dos gases hospitalares, né, que tem oxigênio, ar comprimido e vácuo, que são aquelas mangueiras coloridas, ali, aqueles dutos coloridos, a gente também tem, para monitorar os sinais vitais, uma necessidade muito grande de uma rede lógica. Então, todos os equipamentos são ligados nessa rede para monitorar os sinais vitais dos pacientes. Além disso, também tem alimentação de água e esgoto em cada uma dos leitos, né? Essa é a imagem do hospital externa, né? Então, essa parede branca aqui embaixo que eu falo que era fora de esquadra. E essa imagem interna, dos leitos já prontos, logo antes de começar a receberem os pacientes. Essa é uma imagem também do interior. Vocês podem perceber, é um hospital, um padrão excelente. Esse hospital, apesar de ser da rede pública de saúde, ele é gerido, né, pela filantropia do Einstein. Então, os padrões de construção, os padrões dos equipamentos, né, e os padrões do serviço lá são os padrões do Einstein, né, que é um hospital referência no Brasil inteiro. E agora eu vou mostrar para vocês a nossa obra-prima, nossa menina dos olhos, prédio level mais alto da América Latina, feito na tecnologia modular, entregue em apenas 100 dias. Esse prédio ele foi construído a pedido de uma cliente nossa e projetado pela Ato 9. Então, o nosso projeto, isso é uma coisa interessante. Nós temos um escritório de arquitetura premiado nacionalmente, interno, né? Um escritório de arquitetura Brasil ao Cubo, mas também temos parceiros muito fortes, muito bons, que fazem projetos. Então, essa obra, apesar de ter sido demandada por uma cliente, ela não sabia exatamente quem poderia fazer esse projeto. E a gente trouxe para o time, convidou a Ato 9, que é do Ronaldo Martins, um arquiteto muito experiente e excelente, né, que já trabalhava com a gente para projetar essa obra para a gente. Então foi dessa forma. Esse prédio, ele trouxe, né, muito claramente a identidade da construção modular. Vou falar para vocês por quê, né? A gente conseguiu eliminar o núcleo rígido. Para quem não conhece, o núcleo rígido às vezes é feito no fosso do elevador. A gente faz paredes de alvenaria e concreto armado, aliás, maciças, para resistir às cargas de vento, cargas horizontais, né? Então, a gente resolveu tirar isso e fazer ele 100% modular. E aí, para isso, nós tivemos que costurar, entre aspas, a fachada toda com contraventamentos. Vocês vão ver depois as fotos internas, vocês vão perceber esses contraventamentos. Então, todo o projeto ele é feito, pensado para ser com a identidade de uma obra modular e com uma arquitetura, né, de extremo bom gosto, contemporânea, com esses brises. Então, tem brises nas duas fachadas, a leste e a oeste, né, para atenuar a incidência solar. E nesses brises, nessa foto da esquerda não dá para ver muito bem, mas tem alguns desses brises que são pretos. Esses brises, na foto da direita também dá para ver. Tem alguns brises pretos. Esses painéis pretos, eles são placas solares. Então, a Ato 9 teve essa ideia fantástica, a gente super apoiou para fazer, né, integrar nessa fachada, mimetizado, né, junto com os outros painéis dos brises, essas placas solares que geram energia para abater do condomínio. Esse aqui é o átrio, lembra que eu comentei com vocês? O átrio ele tem aqui pelo lado direito, vocês estão olhando de baixo para cima, né? Pelo lado direito tem esses painéis que são módulos 2D, já vinham de fábrica com as aberturas. E ao redor dele estão os módulos 3D dos escritórios. Esse átrio tem duas funções
fantásticas. Também é outra coisa interessante, né? A sustentabilidade, ela tem dois fatores muito importantes. O primeiro deles seria o método construtivo. Perfeito. O método construtivo modular reduz de 20% para apenas 5% de geração de resíduo, tem uma eficiência muito maior, não gera problemas para a saúde dos colaboradores, a gente consegue trabalhar sempre em ambiente seguro, trabalhar mais tempo no terra, enfim, tem várias vantagens aqui que eu posso listar para vocês. Mas esse é referente ao método construtivo. Os outros 50% depende de quê? Depende do projeto arquitetônico. E esse é um exemplo muito claro disso. Independente do método construtivo, a ideia da Ato 9 em conceber esse átrio foi fantástica e conseguiu contribuir passivamente para a sustentabilidade desse prédio. O átrio traz luz natural, porque ele está virado para o norte, traz luz natural para todo o interior do ambiente. Então, reduz a necessidade de luz artificial durante o dia. E a outra coisa muito interessante é que se você abrir as paredes do perímetro e as paredes que dão para o átrio, ele naturalmente faz um efeito de convecção, né? Toma o ar mais fresco da rua, rouba o calor desses andares corporativos e sobe por esse átrio, saindo lá em cima onde tem aquele vão. Dá para ver que a luz está entrando lá, tem um vão de 70 centímetros onde esse ar quente pode sair. Então isso é uma solução muito interessante de sustentabilidade passiva. E aqui está a imagem que eu havia comentado para vocês com esses contraventamentos que costuram a fachada toda. Então fazem parte dessa identidade da arquitetura do Level. Essa aqui é uma imagem da conveniência. Então esse prédio foi construído anexo a um posto de gasolina e essa é a conveniência do posto de gasolina. Fantástica, além da arquitetura, além do ambiente ter ficado maravilhoso, eles têm opções muito boas. Quando vocês vierem aqui visitar a gente em Tubarão, vocês vão poder degustar e saborear aí as opções da conveniência do Premier. Essa aqui é uma das casas que a gente fez agora para o retorno da Brasil ao Cubo ao mercado de residências. Então, como eu falei para vocês, nós voltamos e focamos no público de residências de alto padrão. Essa é uma casa de 200 metros quadrados, que foi entregue em apenas 50 dias. Então, a gente, desde o início da fundação até a chave na mão, apenas 50 dias. E tem um acabamento lindíssimo, né, para mostrar para vocês. Eu vou mostrar alguns detalhes interessantes. Ele fica na orla de Garopaba, aqui em Santa Catarina, na beira da praia, né? Algumas coisas interessantes. Cada um dessas aberturas que vocês conseguem enxergar ali, ela vai desde o piso até o forro. Então, nessa imagem fica bem claro. Você tem total abertura, né, para a vista. Outra coisa interessante é o forro de madeira, que já vem todo montado de fábrica. A gente também constrói o paisagismo, piscina, os decks, tudo isso é entregue pela Brasil ao Cubo, né? Não só a casa. Esse aqui é o interior. Olha o acabamento desse interior. Então tem essa ilha central com calacata, piso porcelanato com pedras de 1 metro por 1 metro, um armário embutido, enfim, tudo isso aí entregue pela Brasil ao Cubo, né? Aqui o quarto, né? Essa é a suíte. Os banheiros também completos, de altíssimo padrão. E essa casa ao lado, ela é um pouco menor, 165 metros quadrados, entregues em 45 dias. Aqui, o conceito dessa casa, a primeira casa é um conceito mais para uma família, enfim, o conceito dessa casa é para, digamos, entreter, receber pessoas, tem esse ambiente extremamente aberto, que dá para o pátio, digamos, para esse deck ali na rua. Aqui à esquerda, no muro da esquerda, tem uma piscina, uma raia, que corre na lateral, e então você consegue abrir todas as aberturas e ter essa integração muito grande com o ambiente externo nessa casa. Essa aqui é a abertura que fica, né, depois que você corre essas folhas, e ali ao lado direito vocês têm a raia correndo na lateral da propriedade.
Lá no fundo, não sei se vocês percebem, tem um palco. Essa casa tem um palco, amigos. E uma bateria e um sistema de som fantástico. Então, tem shows lá, é bem interessante o conceito dessa casa. Essa aqui é a parte da ilha e da cozinha, integrada com a sala, né? E essa é uma outra casa que nós estamos ainda em construção. Ela vai ser entregue em mais ou menos um mês, né? É uma casa de 600 metros quadrados a ser entregue na Serra Catarinense, com uma outra, um outro ambiente, né? Não é um ambiente de beira de praia, mas é um ambiente com uma vista também extraordinária. E essa casa conta com algumas coisas fantásticas. Por exemplo, piso todo aquecido, tem sauna, a cobertura dela conta com um telhado verde, né? Ela é toda elevada, então por baixo você tem um espaço livre para estacionamento, enfim, para aproveitar o pátio, ela é toda elevada num único pavimento. Ela foi construída de uma forma diferente, modular, mas mais da primeira e segunda nível, né? Primeiro e segundo nível de modularização. Então, devido ao acesso, a gente não conseguiria chegar com carretas prancha, a gente levou em caminhões menores, as peças todas já preparadas, pintadas, perfuradas, para chegar lá só parafusar essa estrutura. Então ela foi toda, né, já sob medida para chegar lá e montar muito rapidamente. Com isso a gente conseguiu fazer com que se formasse uma estrutura homogênea, uma estrutura, uma única peça dessa laje que foi consolidada através da concretagem desse steel deck. Então toda essa casa vai ter uma laje de concreto em steel deck, consolidando ela como um todo. Isso foi executado lá. Então a Brasil ao Cubo vai ao extremo da construção modular, vai no quarto nível, mas a gente consegue perceber o que é mais eficiente, qual que é a melhor solução para cada um dos problemas. Então, aí a gente tinha um problema da logística de levar os módulos para lá, mas a gente se propõe a entregar uma obra ágil. Como que a gente consegue fazer isso? Bom, a gente leva as peças para montar lá e, comparado com uma construção modular, né, que a gente está acostumado a volumétrica, essa vai ter um aumento aí no prazo de entrega de aproximadamente 15% somente. Então, 15% a mais no prazo, uma obra que vai ser entregue 600 metros quadrados em 90 dias, ainda é muito satisfatória. Então, essa é a imagem dela sendo construída. E agora eu vou mostrar para vocês essa imagem, né, que mostra os dois direcionamentos que a Brasil ao Cubo vai ter com o nosso grande projeto de uma fábrica que vai ser construída, pensada totalmente para a fabricação de construção modular. Então, hoje a gente trabalha dentro de uma fábrica que ela não foi pensada para a construção modular, ela foi pensada para ser uma fábrica de estrutura metálica, né? Mas o pé direito não é mais favorável, enfim, a logística interna não é a mais favorável. Então, nós estamos, desde o ano passado, com esse projeto, desenvolvendo, né, esse projeto de um novo Parque Fabril BR3. E aí, qual que é a intenção, qual que é o objetivo, né, desse novo Parque Fabril? A gente tem dois objetivos principais. O principal deles é, sem dúvida, a linha predial, então a gente vai focar em produzir prédios aí, um por mês pelo menos, né, prédios como level, e também a linha residencial de alto padrão. Então esses vão ser os dois carros-chefes da nossa fábrica. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo exclusivo, né, que a gente lançou há muito pouco tempo atrás, mostrando, lançamos internamente esse vídeo, né, mostrando a nossa fábrica, como que ela vai ser.
Então, além de um ambiente fabril, existe todo esse contexto, né, de paisagismo, de ambientes para socializar, enfim, para trazer qualidade de vida para todos os nossos colaboradores. Isso é uma coisa que a gente faz desde aqui da nossa fábrica inicial, que as pessoas realmente gostam. E aí você começa, existe toda uma etapa de usinagem, de Ô, gás. eu acho que teu áudio tá travando. Ah, tá, Eu acho que é por causa do que o vídeo é bem pesado, daí o áudio começa a travar. tá. Eu vou deixar tocar o vídeo e depois eu falo. Obrigado pelo feedback. Então, explicando um pouco do vídeo, né? Existe o Parque Fabril, existe todo um paisagismo em volta para trazer qualidade de vida para os nossos colaboradores. E dentro dessa linha de produção, né, nossa, vai desde a etapa do beneficiamento do perfil, que seria um centro de usinagem, de corte, furação, pintura dentro de cabines, né, com controle altíssimo de qualidade. Depois a parte de montagem das estruturas, os acabamentos. Depois a parte de logística, né, para acoplar isso aos caminhões que vão transportar esses módulos para a localidade. Então, toda essa linha de produção pensada, né, com um fluxo de fabricação de um módulo. Essa é a nossa grande, grande aposta, que a gente tem convicção de que vai trazer uma eficiência muito maior para o nosso processo produtivo e isso vai impactar diretamente nos nossos custos. Então, vai nos tornar ainda mais competitivos. E agora eu vou mostrar também um outro vídeo muito interessante, que é de como se monta um prédio desse de múltiplos pavimentos.
Então, aqui nesse vídeo a gente mostra, né, vocês conseguiram perceber que tem uma estrutura em todo o perímetro, uma estrutura provisória, que é levada com toda a segurança, os trabalhadores conseguem, né, operar com toda a segurança dentro daqueles espaços, né, aqueles andaimes fixados à estrutura, acoplando os módulos na subida e fazendo os acabamentos de entremódulo na descida. Então, isso é uma grande vantagem no processo, que agiliza muito o processo de montagem dos módulos. Depois vocês viram também os acabamentos internos. Esse slide aqui mostra a nossa projeção, né? Então, 2021 com 350 milhões, ano que vem 465, 695 em 2023, passando de 1 bilhão e 400 em 2024. Essa é a nossa projeção para os próximos anos. E aqui eu vou mostrar para vocês a montagem do edifício Level, como é que o nosso edifício foi montado. E aí, pessoal, o que acharam? Pela atenção de vocês, agradeço muito. E agora eu vou abrir a palavra para vocês fazerem perguntas, enfim, estou aberto. Convido vocês a formarem aí uma excursão, o que for, hein, Vitor? E virem aqui conhecer a nossa fábrica, virem aqui conhecer o Level, que fica na mesma cidade. E, enquanto isso, né, enquanto vocês não conseguem vir aqui nos visitar, visitem nossas páginas no Facebook, no Instagram e no YouTube. No YouTube tem muito material muito interessante de diversas obras nossas. Então, materiais desde 1, 2 minutos até documentários aí de mais de 15, 20 minutos, mostrando como que a obra é feita, mostrando a energia da equipe, que é muito interessante. Muito obrigado. Valeu então, Jonathan. A gente já tem algumas dúvidas. A Sofia está com a mão levantada. Perfeito. Oi, tudo bom? Parabéns pela apresentação. Na Obrigado, verdade, Sofia. eu tenho várias dúvidas. Não sei se alguém tem uma dúvida menor para fazer antes. Mas, tá, a minha primeira dúvida é, tipo, como é que vocês lidam com a questão de demora de pedido de material, por exemplo? Tá. Porque é que depois tu falou que o tempo de esses 45 dias, por exemplo, é a montagem, né? Não é todo o processo de montagem na fábrica, é o processo de montagem em loco, certo? Não, não.
Isso é 45 dias da assinatura do contrato até a chave na mão. Tá, Desde a fabricação, tudo. A montagem em loco levou uma semana naquelas casas. tá. E, bom, voltando à pergunta, como é que vocês lidam com a questão, tipo, de material? Se acontece algum imprevisto, aí o cara fala, eu só posso te entregar isso daqui a um mês ou daqui a um mês e meio, porque na construção civil isso é bem comum, né? Perfeito? Ainda mais agora na pandemia, que tiveram, enfim, muitas questões. Perfeito, perfeito, Sofia. Obrigado pela pergunta. Essa é uma questão bem, bem interessante. A gente, ao longo desses 5 anos, a gente tem 5 anos de empresa, ao longo desses 5 anos a gente meio que treinou, né, e filtrou muitos dos nossos fornecedores. Alguns realmente não conseguiam atender esses prazos malucos da Brasil ao Cubo, porque a gente não trabalha com estoque, né? Então, você está correto em ter essa percepção de que a gente depende dos nossos fornecedores. Então, a gente tem um estoque mínimo, né, para alguns materiais, mas quando fechou um prédio level, a gente não vai ter um prédio level em estoque para começar a fabricar ele. Então, a gente depende muito. Muitos desses nossos fornecedores, ao longo do tempo, né, não puderam mais nos atender, e a gente foi filtrando essa elite do fornecimento brasileiro que realmente consegue atender esses prazos malucos de entregar materiais de uma semana para outra, em geral, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E aí, agora, durante essa pandemia, a gente passou por uma escassez de aço, que é a nossa principal matéria-prima. Mas, lembre-se, a gente tem uma sócia muito importante que se chama Gerdau, então a gente conseguiu garantir, a gente não tem desconto nenhum no material, né? Algumas pessoas acham que a gente tem, você deve conseguir o aço com desconto especial, mas não, a gente consegue, na verdade, garantir que a gente tem essa matéria-prima, que já é uma grande coisa, né? Principalmente agora nesse período de pandemia. Então a gente teve, o level foi todo construído durante a pandemia e a gente conseguiu contar com toda a matéria-prima principal nossa, que é o aço, no tempo. E as demais também, né? Temos diversos parceiros aí, desde a Kingspan, a Etex, enfim, diversas parceiras nossas que conseguem nos atender nesses prazos. Tá, a minha outra pergunta é por que o uso do aço e não do pré-moldado em concreto? Perfeito. É o peso. A gente não conseguiria transportar uma estrutura, né, da mesma forma, com a mesma eficiência, se ela fosse construída em concreto. O concreto tem uma resistência específica menor que o aço, ele teria um volume e uma massa maior, né? Então o aço consegue fazer uma estrutura bem mais esbelta, com uma resistência alta e conseguir transportar dessa forma. E tu sabe me dizer, tipo, uma comparação de custo em relação, se fosse concreto, por exemplo? De uma obra como um hospital, É uma residência. uma Que é, tipo, residência, tá? Uma residência, a nossa residência de alto padrão, ela tem um custo inicial de R$ 7.000 o metro quadrado, né? Já com todos os acabamentos, aqueles que vocês viram. uhum. Né? Nosso custo é mais alto, isso é uma coisa bem importante de pontuar. A gente, no começo, tinha muitas pessoas que vinham nos procurar pensando que o nosso custo era mais baixo. Pelo contrário, o nosso custo é mais alto. A gente preza extrema qualidade, o prazo e o custo é maior, né? A gente não consegue ser melhor em todos eles, né? O custo acaba sendo um pouco sacrificado. No entanto, com essa nova fábrica e também com a evolução do mercado, a tendência é o nosso custo começar a se equiparar. Na verdade, a tendência é o custo da construção civil, à medida que a construção civil em alvenaria, né, à medida que a mão de obra vai se tornando mais escassa com o tempo, né, ela vai se tornando mais cara. Então, à medida a gente vai meio que estabilizar o nosso custo e a tendência daqui a uns anos é ficar cada vez mais próximo do nosso custo da construção civil convencional. Tá, eu juro que é a última, eu vou deixar outra pessoa perguntar. Tranquilo? Por exemplo, se tem um cliente que, eu quero porque quero esse tipo de esquadria e, sei lá, que não é a esquadria que vocês usam, sei lá, uma de PVC, por exemplo. Não sei. Vocês já fazem essas alterações ou, como tu disse, Claro. que tem os fornecedores, é uma coisa mais restrita, assim? Não, não, isso é legal, esse teu questionamento muito bom. A gente tem como homologar qualquer fornecedor. Então, eu quero que a minha mobília seja dos móveis de Gramado, sei lá. Eles vêm aqui, a equipe vem, a gente faz a integração com eles,
homologa, eles podem instalar, inclusive, aqui na sombra, dentro da nossa fábrica. Qualquer coisa. Tanto mobília, piso, revestimento, se for necessário, esquadria, né, a gente homologa e pode fazer parte dessa parceria. A gente vai orçar com essa equipe que o cliente quer, inclui isso no nosso orçamento e bora. Tá bom, obrigada. Valeu. Valeu, Sofia, pelas dúvidas. O Gabriel agora está com a mão levantada, se quiser abrir o microfone. Opa, boa noite. Primeiro, Boa noite, Gabriel. parabéns pela apresentação. Eu também trabalho na área de estruturas metálicas no setor industrial e, nossa, ver essas estruturas modulares realmente é muito bacana, né? E minha dúvida é como que a agilidade impacta no custo. Vamos supor que tenha um cliente que tenha uma obra que não necessariamente precise de agilidade. É tipo padrão de vocês, assim, só entregam obras com prazos espetaculares, assim. Essa é a fica a dúvida. Entendi, Gabriel. Boa. A gente entrega obras industriais se o cliente quiser, um prazo não tão ousado como de um hospital, digamos assim, né? Que a gente estava correndo contra o relógio para salvar vidas. Mas a nossa proposta de mercado, né, o nosso posicionamento no mercado é uma empresa de soluções construtivas ágeis. Então, se o cliente realmente não está buscando agilidade, não está buscando prazo, a Brasil ao Cubo talvez não seja a empresa indicada, né? Então, a gente recebe os nossos clientes, oferece aos nossos clientes agilidade. Essa é a principal solução, aliada à extrema engenharia, porque a agilidade não é simplesmente fazer os mesmos processos mais rápido, né? A gente buscou tecnologias, desenvolvemos tecnologias novas, desenvolvemos soluções, estamos com uma equipe sempre pensando em reengenharias que conseguem agilizar, mas esse é o nosso principal foco, né? Então, se o cliente não tem esse objetivo, aí talvez a Brasil ao Cubo não é que não vá atender, a gente consegue atender, mas talvez a gente não seja tão competitivo. A Tatiana, ela tinha feito uma... Opa, pode falar. Ah, tá. Já vamos para a pergunta da Tatiana, mas só complementar aqui a pergunta do Gabriel. No setor industrial, tu estás acostumado, digamos, uma linha de produção da Ambev lá, que vende, sei lá, 500 mil latas por dia. Vende não, produz, né? Então, o faturamento deles é muito alto. Se eles conseguirem antecipar, a gente fez uma linha para a Ambev, lá em Uberlândia, em 136 dias. Uma obra de 15.500 metros quadrados. Tá? Então, o que a gente conseguiu antecipar, a previsão era 6 meses, a gente conseguiu antecipar para um pouco mais de 4 meses, né? 4 meses e meio. A gente, né, o nosso custo um pouquinho mais caro, digamos assim, foi um lucro tremendo para a indústria. Então, tudo, né, que é para a indústria, por ganhar dinheiro com aquela obra, estando entregue, né, e sem incomodação dentro do seu parque fabril, isso também é uma coisa interessante, né? A gente traz a obra pronta. Claro, um galpão vai ser montado ali, mas com muita agilidade, mas outras obras, né, como escritórios e tudo mais, a gente está entregando agora uma obra dos escritórios da Vale, lá na mina, perto de Parauapebas, né? Uma mina Salobo, lá para Vale do Rio Doce. Então, essa obra não teria nem como ser executada lá, não tem mão de obra no local. E assim que eles tiverem essa obra, eles vão começar a extrair um minério. Então, pô, pensa no lucro que eles vão ter, né? Então, antecipar prazo para a indústria faz muito sentido. Sim. Tatiana, não sei se tu tá aí ainda, se tu quiser abrir o microfone e perguntar, ou eu posso ler também, aqui estava no chat. Vamos passar para a próxima. Enquanto o Lucas, ele tinha levantado a mão. Perfeito.
Lucas, se tu quiser abrir o microfone. Tem o Arthur, tem Vamos Sofia, então para Arthur e Lucas, né? Então vamos Sofia, aumentar. então. Eu Isso. tava depois do Lucas. Oi, eu de novo. Tudo bom? Vocês fazem construções, tipo, sobre encomenda ou é só sobre encomenda, assim, de certa forma, ou vocês fazem para vender também? Vocês têm perspectiva de fazer um condomínio e vender essas casas? Ou é só por, tipo, por demanda, né? Entendi. Hoje só por demanda, Sofia. Talvez no futuro a gente venha a incorporar, fazer uma outra modalidade, mas hoje é só por demanda. Então o cliente vai vir, a gente faz o orçamento para ele, assim que fechou a gente começa a produzir. Não tem nada, a gente não produz se antecipando. Hoje. Porque eu fiz um cálculo rápido aqui, uma casa de 200 metros quadrados ficaria no custo de 1.400.000. Uhum. Esse seria só o custo, né? Não seria o valor de venda da casa. Não, esse é o valor de venda. Os 7 mil reais por metro Com quadrado é o valor tudo. de venda. Ah, tá. Isso, Então essa casa custaria 1.400.000 para vender, por exemplo. exatamente. Isso. Já pronta, né? Com mobiliário, já com os acabamentos todos. Exatamente. Tá. Não fica tão fora, quer dizer, é um valor alto, mas para um alto padrão não é um valor tão fora assim para uma casa, né? E aí, essa casa, por exemplo, da Serra, Sofia, A de Santa Catarina? da Serra de Santa Catarina, o cliente ele quer passar o ano novo. E ele fechou o contrato faz 2 meses. Então, qual construtora conseguiria fazer com que ele passasse o ano novo numa casa que nem tinha começado, de Sim. 600 metros quadrados? Aí. Então, paga um pouco mais, passa o ano novo em família na casa nova. Se a pessoa está construindo uma casa daquele porte, acho que o dinheiro não é tanto problema para ela. Exato. Exato. Tá bom, obrigada. Valeu. Valeu. Agora o Arthur. Opa, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Arthur. Nessa questão de custo, tu chegou a comentar que para casas e residências é em torno de 7 mil reais por metro quadrado. E para indústria, fazer um pavilhão, algum edifício, quanto ficaria mais ou menos? Tá. Para casa é a partir de 7 mil, né? É a partir de 7 mil, A tá. partir de. Não tem residências abaixo desse valor que a gente Entendi. faça hoje. Para um pavilhão, aí vai ser. Pavilhão industrial, eu estou um pouco por fora. Posso estar falando um pouco errado aqui, mas a partir de 1.500, 1.600 reais o metro quadrado. E um edifício, como o Level, vai sair a partir de 5.500, 6.000 reais o metro quadrado. Legal, entendi. Obrigado. Nada. Lucas falou que ele estava com um problema no microfone. Se ele digitar aqui, a gente. Se quiser digitar. Alguém consegue me ouvir? Eu estou ouvindo. Uhum. Tá. Agora sim. Tá. Boa noite. Eu queria saber, como você é uma empresa que preza bastante pela agilidade, você também tem um mercado bastante distinto, por exemplo, indústria, hospital, residencial. Como é que vocês fazem para conseguir se adequar, por exemplo, a um projeto hospitalar tão rápido? Ou algumas outras coisas, que nem vocês fizeram vários hospitais, mas para começar o primeiro. Ótimo. Vou contar então a história do primeiro hospital. A gente teve, né, começou a pandemia, pegou todo mundo de surpresa. A nossa cliente de longa data, Ambev, nos contatou e disse: vocês querem apoiar uma iniciativa que a gente está tendo aqui de produzir álcool em gel, enfim. A gente disse: claro, a gente, né, apoia iniciativas sociais, ainda mais numa situação como essa, mas a gente pode fazer muito mais do que apoiar com álcool em gel, a gente pode fazer isso aqui. E aí mandamos um render